poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Entra no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, gravado aqui no estúdio do Seminário Presbiteriano Brasil Central. O pessoal está de recesso aqui no seminário, viu, pastor? Nós estamos sozinhos por aqui hoje. Que coisa boa, né? A gente pode gravar à vontade, não tem aluno fazendo pergunta. Não tem sirene para lá e para cá. Não tem nada. Então tá bom. Bom, pastor Augusto já está aí com a gente. Também temos o nosso convidado dessa série de programas que está aqui com a gente, que é o pastor Ronaldo Vasconcelos. Alô, pastor. Olá, meus irmãos. Olá, queridos ouvintes. É um prazer novamente estar com vocês. E espero que possamos mais uma vez poder conversar um pouco sobre o que a Bíblia tem a nos falar sobre esses assuntos difíceis da reforma. Pastor da Igreja Presbiteriana de Santa Maria, ali no Rio Grande do Sul. Isso. Está visitando aqui o sogro, que eu não vou dizer quem é, né? Trouxe meus netinhos também. Já disse. Então a gente está aproveitando aqui o Ronaldo. Tá Coisa certo. boa. O primeiro programa dessa série com ele aqui foi já. Bem, hoje a gente continua com a série que diz respeito a estas dúvidas e questões mais polêmicas relacionadas à teologia reformada que os nossos ouvintes têm alguma dificuldade de compreender. E a de hoje tem a ver com a pergunta da Elizabeth. Ela não colocou o sobrenome e já a gente fala mais sobre isso. Bem, então, como já dissemos, a Elizabeth não colocou a cidade aqui, tá bom? Mas a gente chegou aqui à pergunta dela. Ela faz a pergunta a seguinte, ela elabora mais ou menos assim: quanto à predestinação, se Deus elegeu alguém, é impossível resistir. E aí ela diz: Jonas resistiu à ordem de Deus e mesmo depois da repreensão ao qual ele foi submetido, Jonas foi pregar em Nínive. E mesmo o povo se arrependendo, ele continuou resistente, né, de acordo com o texto que ela está citando, e parece que não gostou do êxito da pregação, como de fato está lá. E então ela pergunta em termos gerais: dá para entender que obedeceu porque foi obrigado e não porque era salvo? Ou seja, é questão de obedecer por obrigação ou porque nós somos salvos? Tá certo. Em primeiro lugar, nossa saudação aí a Elizabeth, e obrigado pela sua pergunta. A pergunta ela é complicada, não é? Tem vários pontos aí que estão unidos, não é? Entrelaçados. E nós vamos ver aqui se a gente pega o fio da meada e tenta chegar no ponto principal. Já de cara, Elizabeth, a gente pode dizer que a vontade de Deus prevalece, porque Deus é soberano, Ele é criador dos céus e da terra, Ele é o criador do tempo, da história, nada acontece fora do propósito dele. Por outro lado, Deus, na sua sabedoria, Ele guia o universo, a história e as circunstâncias através daquilo que a gente chama de causas secundárias, ou seja, métodos, meios pelos quais sua vontade é conseguida e que envolve a participação de terceiros ou de eventos outros. E dentro desse propósito geral de Deus está a humanidade que Ele criou e também os anjos, que são seres morais, que têm responsabilidade, que têm capacidade de escolha, discernimento, têm consciência e são moralmente responsáveis por aquilo que eles fazem. Então Deus de tal maneira ordenou o curso da história e da existência de todas as coisas que os homens e anjos participam ativamente da construção da história, dentro do propósito geral e maravilhoso de Deus. Então, isso significa que, às vezes, uma pessoa não está nem consciente de que, ao tomar uma decisão, ao entrar à esquerda ou direita, em frente, ou ir para ali e não ir para acolá, ela, na verdade, está cumprindo aquele propósito eterno que Deus estabeleceu. E, ao fazer determinadas escolhas, ela também está dentro daquilo que Deus havia estabelecido. E também, quando a pessoa se recusa conscientemente a fazer determinadas coisas, de uma forma ou de outra, sem que se transfira a Deus a responsabilidade dos seus atos, dos atos dessa criatura, que são atos errados, essa pessoa também estará cumprindo o propósito de Deus. No caso do eleito, né, da pessoa que foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo para fazer parte da sua família, ele será levado
durante sua vida aqui, a caminhar dentro dos propósitos de Deus de uma forma em que ele também é responsável pelas suas decisões e pelas suas atitudes. Isso quer dizer que nem sempre, quando Deus está agindo, a sua criatura, mesmo os eleitos e salvos, estão felizes com isso. Porque quando uma pessoa se converte, quando ela é salva e o seu coração é regenerado, isso não significa que ela vira um anjo cuja vontade e cujo querer está em perfeita harmonia com o de Deus. Me refiro aos anjos bons, não é? Cuja santidade foi confirmada. Então, nós não somos assim. Apesar de salvos e regenerados, nosso coração continua alheio à santidade de Deus, ele não gosta de fazer as coisas corretas e não poucas vezes nós nos vemos fazendo a coisa certa, ainda que pelos motivos errados. Somos constrangidos pela nossa consciência, pela nossa responsabilidade e às vezes o coração não tem o menor desejo de fazer aquilo, mas a gente faz porque sabe que é certo. Eu me lembro de quantas vezes eu perdoei alguém que eu não tinha a menor vontade de perdoar, mas eu estava consciente de que o que eu tinha que fazer era perdoar. Era a coisa certa. É a coisa certa. Então, como perdoar é um ato, é uma decisão que você toma de perdoar uma pessoa e não tem muito a ver com os sentimentos, então é possível uma pessoa fazer a coisa certa ainda que ela não esteja sentindo vontade nenhuma de fazer. Então, isso não significa que ela está fazendo aquilo porque Deus pegou ela pelo pescoço e disse, você vai fazer isso contra a sua vontade, não é? Não, a pessoa está fazendo aquilo de livre e espontânea vontade. Claro, por trás de tudo está a ação persuasiva de Deus, sutil, não é? Que às vezes é indetectável, a gente não percebe. A graça comum de Deus. Não é? Que move o nosso coração, mas é possível fazer a coisa certa sem sentir o menor desejo disso. É o caso de Jonas, que é um caso muito bom que ela contou. Exato. Não é? Jonas, e aqui a gente conhece um pouco, né, do pano de fundo da história de Jonas. Né? Jonas era um profeta hebreu, tinha como inimigo, não é? O povo hebreu tinha como inimigo os ninivitas. Não é? Não sei o que o reverendo Ronaldo pensa sobre isso, mas, reverendo, eu creio que esse era um dos motivos que Jonas tinha raiva, né, dos ninivitas e não queria ir, não é? Sem dúvida, era um povo que não só era pagão, corrompido, mas um povo inimigo de Israel, o povo assírio, né, ali, que inclusive chegou a levar o povo cativo. Então, um povo que causava ódio por parte do profeta, ele, sabendo do poder de Deus, tinha certeza que se Deus está mandando, ele tinha motivos para converter aquele povo e ele não tinha nenhum interesse em fazer isso. A última coisa que ele queria era a conversão dos Exatamente. Assírios, né? Por conta da raiva que ele tinha. O raio caindo na Alguém cabeça. Fez uma coisa muito ruim, bom, agora você vai lá na cadeia pregar para aquele camarada que te ofendeu, que te matou sua família, sei lá, alguma coisa assim. Então, a princípio, né, quando Deus chegou para Jonas e mandou que ele fosse pregar aos inimigos, né, de quem ele, como todo judeu, tinha raiva, ressentimento e mágoa, a reação de Jonas foi fugir. A providência de Deus trouxe ele de volta. A gente conhece a história da tempestade no mar, os marinheiros que jogaram ele na água, o grande peixe que Deus preparou. No fundo do mar, na barriga do peixe, Jonas ora, e a oração dele está registrada no capítulo 2 do livro, né, que provavelmente ele escreve, onde há realmente uma conscientização de Jonas. Jonas menciona, ele diz aqui, ele começa a oração dizendo, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, tu me ouviste a voz, me lançaste no profundo, no coração dos mares. E aí ele começa a dizer, né, que foi lançado fora da presença de Deus. Aí ele pergunta, será que eu tornarei a ver o templo de Jerusalém? E no fim ele diz assim, quando eu estava desfalecendo, me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Quer dizer, é um Jonas quebrantado. Sim. É um Jonas, né, que estava lá no ventre do peixe, sentindo que ele tinha feito alguma coisa errada, e a última coisa que ele diz na oração é que se Deus o libertasse, ele adoraria a Deus, ofereceria sacrifício e diz que ao Senhor pertence a salvação. Isso. Tá, aí Deus manda Jonas de volta, né? Jonas vai, volta à terra, caminha até Nínive, mas o coração de Jonas continuava relutante, né, velho? Pensa no coração duro, né? Ele não estava muito convicto da vontade dele em pregar e ver arrependimento por parte do povo. Ainda que ele reconhecesse a soberania de Deus, isso ficou claro, né? Porque ele não teve jeito de fugir de Deus e teve que ir para a boca do peixe. Agora, percorrendo pela cidade, ele passa a pregar uma pregação assim não muito convicta, né? Uma pregação um tanto pequena. Pequena e até de juízo, né? Ele só anuncia mesmo, não mais 40 dias, né?
E Nínive será subvertida, Deus vai destruir a cidade em 40 dias. Hashtag fica a dica. Exatamente. Perfeitamente. Então você vê aqui o caso de uma pessoa que é crente, não tem a menor dúvida, Jonas era crente. Profeta do Senhor. Profeta do Senhor, homem de Deus, que está fazendo a coisa certa, embora o coração dele estivesse relutante. Ele não gostou dos resultados, né? Mas o livro termina em aberto, com Deus dando uma lição de misericórdia a Jonas. E se é Jonas que escreveu o livro, se ele não escreveu, pelo menos as memórias dele foram a base para o livro, então não há dúvida que ao trazer isso em público, Jonas talvez quisesse dizer aos seus contemporâneos, que seriam os primeiros a ler o livro, nós precisamos ter misericórdia para com os outros. Né? Então não é difícil imaginar que Jonas tenha aprendido a sua lição. Então a resposta que nós daríamos aí para Elizabeth é que mesmo um crente verdadeiro, existe essa possibilidade de que ele faça o que é certo, embora o seu coração, a sua vontade, as suas emoções não estejam totalmente de acordo. Mas o que importa é que a gente obedeça a Deus, que a gente faça o que é certo. E no tempo apropriado, o coração vai acompanhar. Por exemplo, eu já mencionei que algumas vezes eu perdoei pessoas quando eu não tinha a menor vontade de perdoá-las. Não demora muito tempo, depois que você toma a decisão de perdoar, que aí as emoções acompanham. Elas vêm, né? Ela vem, você percebe que você não tem mais animosidade, né, contra aquela pessoa, que a barreira, que tudo ficou melhor no relacionamento. Eu acredito que tem um ponto muito prático em tudo isso, é mostrar que diferente do que muitas vezes nós costumamos ouvir, que nossa cultura prega, que não é exatamente aquilo que fala o nosso coração, os sentimentos, aquilo que a nossa vontade almeja, que de fato deve ser o norte das nossas atividades. Pelo contrário, muitas e muitas vezes, ainda que convertidos, que amemos ao Senhor, nossos desejos, ainda contaminados pelo pecado, nos dão vontade de coisas que não correspondem à vontade do Senhor, especialmente aquelas como perdoar quem nos ofendeu, como pregar o evangelho a pessoas que nós não achamos dignas de serem convertidas, como fazer coisas aquelas que talvez nós não estejamos muito à vontade para isso, e a nossa desculpa normalmente é, mas eu não tenho vontade de fazer isso, Deus não vai aceitar a minha oferta, não vai aceitar a minha atividade contra a minha vontade, porque eu estou sendo forçado. Será que é isso mesmo, reverendo? Eu acredito que Deus cumpre a vontade dele em nós, independente do nosso sentimento. É muito bom quando o nosso sentimento concorda. Sim. A gente faz com alegria e tudo mais. Mas concordando ou não, Deus vai nos conduzir pelas circunstâncias, pela providência, pela situação, de um jeito ou de outro. Abre uma porta, fecha, a gente vai acabar no lugarzinho que Deus queria que a gente tivesse. Né? Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Ok, então, nosso abraço a Elizabeth. Obrigado pela sua pergunta. Elizabeth também, certamente, é dúvida de outros ouvintes. São vários e-mails e a gente não consegue descobrir tudo. Estou tentando categorizá-los, né, por palavras-chave para ficar mais fácil de encaixá-los depois. Pastor Ronaldo. Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe aqueles que nos ouviram e que essa palavra possa nos dar ânimo para fazer a vontade do Senhor, até mesmo quando nós não estamos muito à vontade com ela, como o caso do profeta Jonas. Amém. Querido ouvinte, obrigado pela sua audiência, que Deus use esse programa para abençoar a sua vida e toda a sua família. Buscai primeiro poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.